salve galera! Boa tarde para quem por acaso já estiver nos assistindo agora. Para quem for nos assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto e quem puder, no DOF. Sim, hoje é dia de diversão offline 2024. A galera do RPG nacional e também dos jogos analógicos nacional estão com certeza concentrados, ou sua grande maioria concentrados no Diversão Offline, que está acontecendo na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que começou hoje e vai até amanhã. O Diversão Offline é notoriamente visto como o evento mais movimentado de jogos analógicos aqui do Brasil. E aqui estamos nós para trocar ideia, conversar, comentar sobre diversão offline da visão de quem está longe pra caramba e não conseguiu ir. Mas antes que a gente possa entrar nesse assunto, deixa eu deixar aqui as pessoas que estão dividindo tela comigo, dar um oi pra galera, dizer quem são na fila do pão do RPG Nacional e fazer comentários prévios do que vem por hoje. A começar pelo Fábio. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, eu tenho um canal no YouTube sobre resenhas de RPG, o Resenhas dos Perdidos no Tempo. Fora isso, nas horas vagas eu leio RPG, falo sobre RPG, jogo RPG, bato papo com Raga e várias outras atividades além do RPG, mas todo o tempo que sobra eu tento canalizar para o RPG. Boa, boa. E agora eu chamo a Gessele. Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo? Quem eu sou na fila do pão? Não sei. Acho que eu não tô na fila. Mas assim, eu faço parte do Brasil in the Darkness e também dos Icamiabas. E a gente tá um pouquinho sumido, mas é porque esse ano a gente vai lançar muita coisa. Mas estou de volta aqui com o Hack. É isso aí. Bom, galera, como vocês viram, a gente vai conversar hoje sobre diversão offline. Então deixa eu botar aqui a imagem para vocês olharem. Essa é a página geral de informações do Diversão Offline. Como vocês estão vendo já pela imagem de logo de cara, já tem umas figuras nacionais bem conhecidas do meio que estarão por lá. Olha, o Coulson já está aqui conosco. Fala, Coulson. Obrigado por estar aqui com a gente. Muitas figuras já estão por lá. Já vi que a galera do Capi Remoto já está por lá. Deixa aqui um forte abraço para a turma do Capi Remoto, só gente boa. Já vi que o Diego Borges já está por lá. Já está o Lucas Mal, que também já está por lá. Eu vim agora o vídeo dele lá, geral do Diversão Offline, já estava lá todo vestido para jogatinas de cangaço trevoso. Então, quem de alguma maneira se envolve com RPG aqui no Brasil e teve condições de ir, foi para lá. Já a gente não. A gente mora muito longe. Só para vocês terem uma ideia, de Belém até São Paulo dá mais ou menos 3 dias de viagem de estrada. Se você tiver o privilégio de ir voando, dá um pouco mais de 3 horas, um pouquinho mais de 3 horas. Isso para voo direto, se você não fizer escala em Brasília ou algum outro lugar. E isso demanda um custo razoável para ser realizado e a gente fica muito pensativo se rola ou não rola, porque vontade aqui não falta. Muita vontade, porque a gente quer ir lá ver o que está acontecendo de novidade RPG, a gente quer ver a galera que a gente só conhece por tela de celular ou tela de computador, só vendo os vídeos, e bater papo. Pô, uma das coisas mais bacanas é ver pessoas e bater papo sobre esse lazer que a gente mais gosta. E aqui a gente vai entrelaçar esse assunto, dessa vontade e dessas dificuldades com o que já está acontecendo lá no Diversão Offline. E aí eu vou passar aqui para os papos iniciais, tanto do Fábio quanto da Gessele, sobre esse sentimento de querer estar lá e não poder, e todos os detalhes que giram em torno disso. E eu vou aqui botar para vocês olharem as imagens que já estão sendo disponibilizadas pela equipe da Diversão Offline no story de seu Instagram. Então eu vou botar aqui para vocês irem assistindo enquanto eu ponho o Fábio para
fazer os seus primeiros comentários. Fábio? Olha, assim, vamos lá, para a gente começar aqui o papo, eu quero dizer o seguinte, qual é o porquê da minha vontade de ir pro DOF, o que me chama a atenção no DOF e tudo mais. Eu de verdade passei um bom tempo afastado, não do RPG em si, mas da cena do RPG, do que estava acontecendo, né? Eu já contei essa história algumas vezes, mas só uma versão resumida. Então, mais ou menos a partir no início da pandemia, mais ou menos, um pouquinho antes, é que eu voltei a pesquisar o que estava rolando no RPG nacional. E eu me surpreendi com muita coisa boa. E aí foi que eu descobri ou percebi a importância, o tamanho, né, do diversão offline. E desde então tem me dado vontade de participar. Antes não podia, né, por conta de pandemia e tal, até eu acho que o evento aconteceu em outros formatos, se aconteceu, eu não lembro bem. Mas desde que já foi permitido, né, a situação permitiu que as pessoas voltassem a viajar, eu tenho tentado me organizar para ir. Esse ano eu queria muito ter ido, né, estava tentando me organizar para isso, mas a vida, a realidade se impõe, e aí acabou que eu tive uma série de despesas não previstas e acabou que não deu para estar lá. Mas vou tentar de novo ano que vem, porque eu acho que é um evento que realmente merece ser prestigiado por toda a comunidade. Boa. Gessele, seus comentários. Eu acho interessante porque o Diversão Offline, quem falou a primeira vez pra mim sobre ele foi o Raga. Acho que foi no vídeo dele que eu vi faz uns tempos já. E olha, eu não sabia. Não sabia, e é um evento grande, né? E aí o que me chamou, assim, curiosidade no evento é justamente isso. A impressão que tá todo mundo junto, que gosta da mesma coisa, especificamente esses jogos que são analógicos, né? Eu gosto muito de jogos do tabuleiro, e também, né? Tem a galera do RPG, tem muita gente que também divulga literatura e arte, eu adoro eventos que tem arte, quadrinho, e aí dá sempre essa sensação na gente, principalmente do norte, não sei se é algo da gente aqui, ou se também o pessoal do nordeste sente isso, de estar muito distante de onde as coisas acontecem, e especificamente das pessoas que fazem acontecer no Brasil e que aparecem, no caso. E aí eu acho que é mais essa impressão que eu tenho, de estar muito distante, parecer algo que não é da nossa realidade e que também a gente não tem a possibilidade de fazer parte e não apenas assistir, sabe? Que eu gosto de ir para o evento para ver o que as pessoas fazem, e também eu gosto de sentir que eu posso fazer parte daquilo enquanto pessoa que produz e não apenas consome. Eu acho que a gente é pensado muito como consumidor dentro do mercado de RPG, sabe? E aí, claro, acho que todo mundo que gosta de RPG, de literatura, gostaria de estar num evento desse, porque tem pessoas que podem conversar sobre a mesma coisa, sabe? E aí é muito ruim. Eu sempre estou em eventos em Belém, e sempre que eu viajo para algum lugar eu procuro pessoas que jogam RPG. Isso é muito interessante. Eu entro no Facebook, vejo qual livraria que tem, ou vejo qual grupo que existe e procuro essas pessoas. Eu já já achei várias livrarias em Porto Alegre, em Fortaleza, encontrei pessoas que jogam RPG, mas eu sinto que a gente tá muito distante, sabe? De onde acontece. E aí eu falei pro Raga, a gente vai comentar como se fosse o comentarista do Oscar hoje, sabe? Que não é convidado pra festa, mas a gente tá vendo. É bem isso, Gessele, é bem isso. Fechou? Perfeito. É bem Fechou. Isso, Gessele. Eu vou aproveitar esse teu gancho, que é bem isso. É como se a gente estivesse de fato comentando o Oscar. Geralmente, quem do canal daqui do Brasil transmite, não está transmitido de lá. Está transmitido de algum lugar daqui ou do lado de fora do evento. Porque acaba, naturalmente, por exemplo, o Oscar ocorre lá para os Estados Unidos. Quem está aqui no Brasil dificilmente vai ficar nem sequer na entrada lá do local para assistir quem vai entrar. Então só vai poder acompanhar tudo pela TV, que inclusive, galera, que quem quiser dar uma conferida em tempo real do que está rolando no DOF, a galera do canal Falha Final está realizando transmissões ao vivo de lá do DOF para quem quiser acompanhar do que está rolando de novidade. Aproveitando também a fala da Gessele, quero dizer para todo mundo que a gente não está aqui falando mal do Diversão Offline. Não é isso. A gente está só comentando que como os eventos a nível nacional ocorrem geralmente em São Paulo e naquele eixo Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, mas geralmente é muito mais em São Paulo,
a distância e o custo de deslocamento acabam tornando uma decisão difícil de ser tomada de ir. E quando a gente toma a decisão de ir, inevitavelmente a gente tem que ter dois fatores: tempo disponível para realizar esse deslocamento. Afinal de contas, se você não for de avião, você vai por um outro modal. Eu acabei de falar para vocês que são quase 3 dias de deslocamento de ônibus. Se você for de carro, até que vai mais rápido, mas aí você vai ficar estourado fisicamente nesse deslocamento, e aí não sei nem se você vai curtir o evento depois, com o corpo cansado. E de avião é 3 horas, então você tem que reservar aí um tempo da sua vida para fazer esse deslocamento de ir e para voltar para curtir só 2 dias. E tudo isso, gente, custa dinheiro. Não é só o deslocamento, a estadia, alimentação, deslocamento do local onde você está ficando para o evento e voltar nos 2 dias. Então eu jogo aí, no mínimo, no piso, no mínimo R$1.000, e pode dar muito mais do que isso. O que tu acha, Fábio? Não, Raga, eu acho que tu tá sendo até bem econômico na tua previsão aí de R$1.000. Eu acho que pode ser bem mais do que isso. Porque assim, você vai para lá para passear, para conhecer, para se divertir. Inevitavelmente deve ter promoções rolando e tal, então você ainda vai comprar alguma coisa lá, se for o caso, tentar garimpar algum jogo que você tá afim e tudo mais. E assim, uma outra coisa que eu acho que cabe aqui no comentário é, pelo menos, a minha visão sobre o assunto. Para você sair daqui, para ir para lá, para passar só 2 dias, se você for colocar na ponta do lápis, eu acho que vale menos a pena ainda. Então o fato seria tentar esticar um pouquinho mais a viagem para aproveitar a passagem, vamos dizer assim, mas isso também vai gerando custos a mais, porque no final das contas, como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, a gente não trabalha com RPG. Isso é uma diversão para a gente, é um hobby, então isso seria um passeio de pura diversão, sem nenhum tipo de retorno financeiro, e nem precisa ser assim. Mas como a gente está falando aqui da questão das dificuldades de deslocamento, claro, óbvio, evidente que o fator financeiro é algo que pesa bastante. E por a gente estar aqui no norte, que tem uma distância muito grande, né, de lá, e tem poucos voos, e pela uma percepção, talvez não seja tecnicamente correta a minha, mas eu acho que a quantidade de voos para cá tem diminuído também. Isso faz aumentar mais ainda o custo. Eu acho que a GSL falou até da questão do Nordeste. Eu não tenho a menor ideia de qual é o preço das passagens dos estados do Nordeste para São Paulo, mas acredito que tem uma quantidade de voos maior entre o eixo Sul-Sudeste e o Nordeste. Então talvez eles ainda paguem um pouquinho menos do que a gente paga aqui. Mas isso é só uma impressão minha, posso estar enganado, né? Mas é algo que eu acredito que seja mais ou menos nessa linha. GSL? Eu acho que assim, com a questão de hobby, de ir lá assim para se divertir, cara, eu acho que tendo dinheiro e tempo, eu acho que vale muito a pena, ainda que sejam só 2 dias, sabe? E aí, talvez realmente o pessoal do Nordeste tenha mais facilidade, até pela quantidade de voos. Mas pra gente aqui, eu sinto que são várias distâncias, sabe, que a gente tá do evento. E eu vou lançar até um desafio, bora ano que vem. A gente vai de lá comentar o Oscar. E aí a gente se planeja, pode ir. Eu falo muito assim, porque eu gosto muito de consumir e eu sou terrível. Com certeza não seria só o gasto de ir pro evento. Eu gosto muito de arte. Eu gasto muito com arte dentro desses locais de artistas, sabe, assim, menores. E também de jogos. Jogos que eu sei que não é tão fácil a gente ter acesso aqui, ou que o frete é mais caro que o jogo, sabe? E é muito mais fácil num evento desse. E aí eu acho que, assim, por ser um hobby que eu gosto muito, dentre meus hobbies, tá entre os hobbies que eu gasto mais dinheiro, com certeza eu iria. Porque tem outros hobbies que inclusive envolvem arte. Então, só que assim, pra quem mora lá, obviamente é um final de semana que tu gasta ali, que gastaria num show, e aí tu vai pra assistir, ver gente que é realmente importante no cenário, e é uma atividade muito mais barata, como se fosse num cinema. Pra gente é um planejamento assim, vou esse ano, o ano que vem, sabe? Então, assim, vai ter essa distância. Ainda que tu tenha dinheiro,
vai ter que sair daqui e ir para outro estado, então já é natural a gente ter essa dificuldade de sair daqui. Mas assim, olha, obviamente que eu iria. Óbvio. Queria estar lá, queria. Com certeza. Acabei de ver aqui, passar aqui em cima da Hasbro, né? Isso. Meu Deus, queria dar tudo pra estar nesse stand agora. Boa. Inclusive o Cosen tá, uma coisa muito similar que tu comentaste, Gessele. O Cosen está dizendo aqui no chat. Ele disse: eu tenho muita vontade de ir, mas tem muito evento em junho. Aí tenho que escolher. Como a Gessele falou ainda agora, tem outras atividades culturais que ela curte, aí tem que decidir qual vai, qual não vai. Também entra nessa questão de decidir. Galera, eu vou trazer aqui para nossa conversa algo que o Júlio não pôde estar aqui conosco. Ele comentou que ocorreu um imprevisto na atividade que ele está realizando, mas ele deixou 2 perguntas para a gente que eu julguei muito interessantes para a gente trazer aqui para a conversa. As 2 perguntas que ele fez é o seguinte: aqui na região norte conseguiríamos realizar um evento não das mesmas proporções, mas com a mesma finalidade do Diversão Offline, de atrair pessoas da região para fazer essas atividades em torno de jogos analógicos? E a segunda pergunta é: haveria público aqui na nossa região para justificar essa mobilização da Diversão Offline? Eu já vou adiantar minha resposta e daqui a pouco passo para o Fábio e para a Gessele. Considerando os vários eventos que já realizamos aqui em Belém, no estado do Pará, a nível local, não dá nem para falar a nível estadual, porque, gente, o estado do Pará ele consegue ser maior do que a França inteira, tá? Então, é complicado fazer mobilização a nível estadual. É bem complicado. Só para vocês terem uma ideia, o município de Juruti, que fica no extremo oeste do estado do Pará, ele faz fronteira com o estado do Amazonas. Você acessa pelo rio Amazonas e você não chega lá. Se você for de barco, você vai levar aí uns 3-4 dias de barco. Se você for de avião, você vai pegar Belém, Santarém, num voo regular, e de lá pegar uma lancha que vai para Juruti. Juruti tem aeroporto, mas eu não sei se os voos lá são regulares e se o preço é tão acessível assim. Então imagina que fazer um evento aqui em Belém também financeiramente não seja tão atrativo quanto também não é pra gente para ir para São Paulo. E aí os eventos aqui em Belém tendem a ser muito mais locais, ou talvez a nível metropolitano, porque acaba atraindo gente de Marituba, Ananindeua, Benevides, que são municípios que fazem parte da região metropolitana de Belém. E costuma dar um movimento legal. Não chega a ser um movimento gigantesco, mas costuma ser legal. Contudo, eu vejo que dá para colocar mais gente se fizéssemos algo parecido com o que o Diversão Offline faz, que é não só focado ao RPG, ele faz para todos os jogos analógicos. Estamos falando de board games e card games. Então, quando junta todo mundo, dá isso que vocês estão vendo aí nos vídeos que eu estou compartilhando do Instagram do Diversão Offline. Então, gente, a nível de região norte, não sei, acho que não teria tanto gás para isso, mas para nível metropolitano, e aí eu posso falar de outras regiões metropolitanas, não só da região norte, mas também de estados da região nordeste mais localizado aqui no norte. Aí eu estou falando de Ceará, estou falando do Rio Grande do Norte, estou falando do Maranhão. Eu acho que eles vivem a mesma dificuldade que nós temos aqui no estado do Pará e demais estados da região norte. Então eu acho que daria para a gente fazer movimentos coletivos unindo forças a nível metropolitano. Fábio, o que tu achas? Raga, assim, eu acho o seguinte: talvez, eu acredito na viabilidade de um evento aqui, ou de eventos aqui, né? Até porque a gente tem uma série de eventos menores, se comparados ao DOF, que já ocorrem, mas assim, eu acho que algo nos moldes do DOF, eu acho difícil. Por quê? E aqui, claro, só lembrando, eu estou falando sem nunca ter ido, sem conhecer a estrutura da coisa, né? Mas eu imagino que um dos carros-chefes sejam justamente os estandes das lojas, das editoras e tudo mais. Então é uma chance também de você
não só conhecer os lançamentos, mas pegar material antigo e jogar. Esse movimento dessas editoras, né, ou das lojas de board game e tal, virem para cá para fazer um evento desse porte, eu acho difícil. A gente até tem iniciativas aqui de gente que produz tanto board game, né, quanto jogos de RPG. Isso a gente tem aqui também, claro, mas não na escala que se tem para lá, né? Então, eu vejo aqui mais como aquela questão de você ter os eventos para unir a galera para jogar. Mas essa outra parte do DOF, do comércio, das lojas e tal, das editoras, isso aí, em princípio, eu não vejo muita viabilidade para cá, porque eu não sei se compensaria para eles, né? Aí não sei, estou aqui também falando só uma opinião. O que a gente vê aqui em Belém, nos eventos, que eu acho que tem força para chamar público, é a galera dos animes, né? É a galera otaku, esse povo vai em massa para os eventos, que também tem às vezes ali o RPG como agregado, mas da maneira como eu vejo, a maioria da galera vai por conta dos animes, etc e tal. Então isso talvez seja uma coisa que necessariamente precisasse ser agregada para os eventos aqui, para essa questão de chamar público, porque eu sempre acho que são públicos que têm uma certa afinidade, né? Basta só você dar uma chance de repente ali pro cara do anime jogar um RPG. Tem vários RPGs que são voltados para isso. É só dar uma chance pro cara do RPG assistir um anime ou alguma coisa assim. Eu acho que o público se encaixa. É só a questão de conseguir reunir cada vez mais gente nos eventos. Gisele. Olha, eu acho que eu concordo com os dois, no sentido de, não sei se seria viável, assim, para a parte dos estandes, sabe? Eu imagino, assim, eu lembro da Feira do Livro, né, que vem muita gente de fora, mas é uma organização que envolve muita estrutura, né, uma logística enorme e dinheiro, assim, para pegar para o hangar. E aí eu acho que para eles talvez não compensasse por conta do público. Eu acho que o público de card games é bem grande aqui em Belém, né? E também nas outras cidades. Talvez seja maior até que os jogos de tabuleiro, acho que sim, né? Porque, querendo ou não, jogos de tabuleiro são bem caros. É uma diversão um pouco cara, assim, eu acho. E o RPG é menor ainda. Mas acho que juntando os três talvez desse um público ali legal. Mas, assim, para mim é bem difícil a gente ter algo do nível, a não ser que fosse algo que fosse financiado de alguma forma por um órgão maior, como o governo, ou, enfim, ou talvez uma diversão offline secundária, sabe, como se fosse um evento secundário no norte. Eu acho que talvez no Nordeste, para te ver como é difícil aqui no Pará, eu acho mais fácil eu ir para o Nordeste daqui de Belém que para uma cidade do interior do Pará se tivesse um evento, pela dificuldade de acesso. Então, se fosse ali no Maranhão, ali em Fortaleza, com certeza acho que eu iria com mais facilidade se fosse ali naquela cidade que o Haga mencionou. Então, a gente já é um pouco ilhado do Brasil e entre a gente é mais difícil ainda, sabe? Pra gente andar pela Amazônia. Porque é uma coisa regional, gente, querendo ou não. É dificuldade, isso é uma coisa da região. Claro, né? Tem questão de governo, questão de política pública, mas enfim. Eu acho que a gente tem público, mas pelo interesse econômico não daria certo tão facilmente. Tem que ter muito incentivo, sabe, para acontecer um evento desse. Eu acho que o mais próximo que a gente chegou de um evento que tenha participado, assim, pessoas importantes do cenário nacional, foi o Conecta. Eu acho que o último Conecta que foi ali onde foi? Eu até esqueci, acho que foi na UNAMA, né? Não, foi no Centur. Foi no Centur, o último? Isso. Eu acho que ele teve, assim, que ele trouxe muita gente, inclusive acho que veio até o Leonel, né? Leonel Caldela. Veio também um quadrinista, esqueci o nome dele. E aí, acho que o mais próximo a gente chegou, e ele já é um evento que ele já está se consolidando há muito tempo, ou seja, o tempo todo eles se mantêm, né, na mídia com notícia, eles têm o apoio, assim, um pouco do governo em relação ao Conecta, que leva o nome Conecta, né, da paz. Então, eles já estão construindo isso há um tempo e mesmo assim, eu acho que o público não foi tão bom naquele evento. Então, eu acho que para isso acontecer precisa de muito tempo para divulgar e muito incentivo, sabe? E aí, se dá pessoas ou não, acho que depende muito da divulgação também, sabe?
no tempo que tu leva para divulgar, o quanto tu investe naquilo, aí tu vai ter pessoas, tu vai atrair até gente que é curiosa, assim, pela falta de evento, assim, mais pro público jovem. As pessoas de anime, elas estão caçando, né? Vocês sabem. Os otaku caçam, assim, eventos pela cidade para eles se encontrarem, a gente também. Acho que Verdade. quando tem alguma coisa assim que se relaciona com jogos, ou porque a gente é uma comunidade que é a comunidade dos esquisitos, né? Então acaba que todo mundo se une e vai todo mundo ficar junto, assim. E tu quer conversar com pessoas que curtem o mesmo hobby, ou pelo menos tem a oportunidade de apresentar, sabe? Testemunhos de RPG para alguém. E aí, quando tem pessoas que têm assim, essa mesma afinidade, tu acaba se unindo. Olha, eu sou otaku, eu gosto de board games, eu gosto de RPG, e eu sou muito boa em jogos de carta. Então, tu acaba arrumando vários hobbies juntos, sabe? E aí é mais ou menos isso. Eu não sei, eu tenho esperança de um dia a gente, assim, consiga ter um evento grande aqui. Eu acho que como a gente é muito, assim, que eu conheço, assim, é muito pequeno, né? A gente acaba se conhecendo muito, o pessoal aqui do norte, principalmente de Belém. Eu acho que como a gente não trabalha com RPG, é um hobby que a gente coloca muito tempo, a gente acaba dependendo muito da gente conseguir essa logística, a estrutura, e para conseguir apoio, a gente tem que demandar um tempo que é da família e do trabalho para construir algo que, em tese, a gente não vai receber nada, apenas, né, eu não sei, a recompensa de ter feito algo aqui em Belém. Então, a maior parte das pessoas que gostam de RPG acabam sendo consumidoras, que eu digo, né, de RPG que sejam. E aí, depender da gente significa que a gente abriria a mão de um tempo que não é do nosso trabalho, sabe? E aí, acho que é um pouco difícil isso. Assim, vendo nós três, né? Hoje, acho que quem trabalha mais, assim, continuamente é o Raga e o Fábio. Eu vejo que eles continuam, assim, na luta. Mas quando aperta para mim, eu tenho que escolher. E eu escolho a sobrevivência. Claro. Com certeza. Com E, assim, certeza. eu acho triste porque quando a gente deixa de agir, incentivar e fomentar, a gente sabe que vai morrendo aos poucos, sabe? Assim, essa força que a gente tem de fazer os eventos, de fazer acontecer, e para a gente passar o cajado para outra pessoa, também demora um tempo. Porque todo mundo é ocupado, quando alguém é mais jovem tem vestibular, tem faculdade. E aí eu acho que também tem muito isso. Lá para o sul, sudeste, tem muito dessas empresas, tem muita gente que trabalha com isso, com comunicação, muito influencer, né, nesse meio. Eu acho que hoje, ainda assim, a maior parte das pessoas que estão dentro do cenário de RPG trabalham isso como um hobby, ainda que sejam canais grandes, sabe? Eu não acho que seja assim tão rentável ainda do falar de jogos analógicos, a não ser que seja uma grande empresa, uma empresa que funcione ali, ou um artista, né? Eu acho que é assim. Infelizmente, assim, pra gente criar o cenário depende muito do amor por isso, sabe? Assim, da vontade de fazer dar certo e especialmente da gente apresentar isso para outras pessoas. Eu acho que essa é a nossa principal vontade, que novas pessoas gostem daquilo que a gente gosta e saiba quanto é legal e porque a gente está dando tanto tempo para isso. A gente está aqui no sábado, né? Falando isso. Verdade. Verdade. Gisele, eu vou aproveitar a tua fala e relatar que antes da pandemia, nós tínhamos um evento de certo peso de RPG que atraía pessoas de outras cidades daqui, dessa parte norte do Brasil, que era em Fortaleza. Tinha um grupo que movimentava, eu não estou lembrado qual era o nome do evento, está me fugindo a mente agora, mas eles conseguiam trazer alguns nomes da cena nacional do RPG e eles sempre tinham apoio da New Order. O que a New Order fazia? Alguém da empresa não poderia estar presente, mas eles faziam envios de material que alguém de Fortaleza ficava responsável e colocava, tipo como se fosse um stand para a galera poder olhar, ver, participar. Então, galera, só para vocês terem uma ideia, o deslocamento daqui de Belém para Fortaleza de ônibus dá 24 horas, já é um deslocamento razoável, dá para a gente se planejar bem para isso. Então, Fortaleza está bem próximo e é uma das cidades boas para se ser eleita para atrair viagens a nível de região norte. Não que Ceará seja região norte, mas ele está meio que nesse mesmo eixo desses estados em que o estado do Pará se encontra. Pará, Amazonas, Maranhão, Rio Grande do Norte. Então,
Exemplos já tivemos no passado, mas veio a pandemia e desestruturou valendo, e até hoje eu não vi mais a galera de lá de Fortaleza se mobilizando para acontecer. E eu confesso que eu ficava muito tempo namorando a possibilidade de ir para Fortaleza nos eventos, porque de vez em quando eles levavam alguém muito legal da cena nacional para bater papo, transferir ideias, tal como o Leonel Caldela veio para cá, como a Gessele relatou, através do Conecta. Foi muito legal ter o Leonel aqui, trazendo comentários do dia a dia, do trabalho dele em torno da Jambô e dos produtos de Tormenta, e agora com o Jovem Nerd, que eles têm atuado bastante. Mas eu vou virar agora pro Fábio, porque o Fábio poderia trazer para a gente aqui um paralelo, que o Fábio já foi no CCXP, e ele fez comentários nos bastidores para mim que eu achei que poderia traçar um paralelo pra gente. Fábio, comenta aí pra gente como foi as tuas idas pro CCXP e que paralelo daria para fazer com relação ao o Diversão Offline e a gente. Olha, Raga, o que eu percebo, né, na minha experiência de ter ido, né, para CCXP mais de uma vez, é porque é o seguinte, isso já tem uns bons anos também, tá? Mas o que eu percebia? Dava para você se organizar no seguinte sentido, de você comprar a sua passagem, né, com bastante antecedência, aí você conseguiria pagar um preço não tão extorsivo, né, pela passagem ida e volta, né, e também eu comprava sempre um ingresso no primeiro lote, que era um pouquinho mais barato. Então eu conseguia fazer esse tipo de organização. Agora, claro, né, como vocês já comentaram aqui, mesmo que você consiga preços razoáveis ou aceitáveis para isso, ainda existe toda uma outra parte de logística, né? A vantagem, entre aspas, da CCXP é que já é mais ou menos ali no início de dezembro, então já tem uma galera que está de férias, já está naquele clima de ano acabou e tal, então para você conseguir negociar de repente no trabalho, alguns dias de folga, tirar alguma folguinha ali, ou pegar alguns dias ali de férias, quem tem, né, essa possibilidade e tal, isso também já vai facilitando um pouco, porque eu acho que todo mundo já está meio que desacelerando ali em dezembro. Agora, em junho, já é um pouquinho mais difícil por esse aspecto. Então, isso tudo eu estou falando para colocar no bolo da questão da logística, né? Mesmo que você tenha o dinheiro, mesmo que não seja um preço tão caro, você vai ter a logística de conseguir os dias de folga, se for o caso, né? A gente está assim, falando, especialmente, eu falo por mim que, enfim, né, o Haga não gosta de dizer que ele é velho, mas enfim, eu não tenho problema com isso. Mas assim, para você sair daqui já no sábado, por exemplo, de manhã, para chegar, já emendar lá, passar o dia inteiro no DOF, tal, não sei o que, sai depois, domingo e tal, e já emenda na viagem de volta, domingo para Belém, é uma viagem que é bastante cansativa. Então, chegar um diazinho antes, ou voltar um dia depois, tal, isso tudo tem que estar na conta. E isso tudo são dias a mais, é tempo a mais, é dinheiro a mais. Então, assim, a questão da distância, querendo ou não, ela influencia bastante nessa logística toda. Eu conseguia fazer isso, no caso da CCXP, por todos esses fatores que eu já falei, porque era dezembro, porque eu tinha disponibilidade de conseguir alguns dias a mais de folga, né, tinha dia ali para tirar e tal, conseguir encaixar. E só para fechar aqui, falando especificamente da questão dos preços, quando eu botei na cabeça que seria interessante conhecer o Diversão Offline, eu tentei fazer essa mesma coisa. Só que, como eu falei, já passaram vários anos. Então, mesmo pesquisando a passagem com bastante antecedência, eu não consegui encontrar algo num preço que fosse razoável, a não ser uma mega promoção e tal, que eu realmente, se teve alguma, eu perdi. Mas eu comecei a pesquisar passagens para São Paulo desde mais ou menos o final do ano passado e não encontrei um preço como eu encontrava antigamente, né, que dava para você dividir ali e cabia no orçamento da União, né? Agora tá mais complicado também por esse lado. Sim. Gessele, quer contribuir com comentários? Eu acho que faz muito sentido isso da questão do tempo, né? Dezembro, e aí tu consegue se planejar também pro final. Assim, o CXP, acho que é 3 vezes o preço do Diversão Offline, só que a CXP tem essa questão de que é muita coisa reunida. Tu tem série, tu tem, assim, tem muitas outras hobbies ali e outros entretenimentos que tu pode fazer ali dentro do evento. Então acaba que é um evento
que é caro, eu acho um evento caro pra te ir, quase um Rock in Rio, e assim, pra gente, pra quem não pode ir na Comic Con, né, pra fora do país, eu acho que é uma ótima oportunidade de ver novidade. A outra coisa da diversão offline são lançamentos. É um local que está sendo lançado muita coisa e as pessoas às vezes esperam para lançar nesse dia. Eu acho que é muito interessante ter contato com isso, sabe, com o produtor ali, o produtor do jogo, quem fez, tirar dúvidas, sabe? Acho que isso não tem preço, assim. Para quem já foi em evento e teve contato com aquela pessoa que criou o jogo que tu gosta, acho que é, assim, surreal. Para mim é algo, assim, surreal. Eu gosto de ver, assim, a pessoa que criou, sabe? Ou o próprio artista, ou, enfim, né, a empresa ali se mostrando e mostrando o produto. Acho que isso é surreal. Além das pessoas. E aí, eu acho que faz muito sentido, assim, concluindo essa questão do CXP, tu consegue se programar melhor. E a questão da passagem, até hoje eu não achei nenhuma passagem para São Paulo barata. Eu acho que tu tem que ter, assim, uma noção de procura ali, assim, existe algumas dicas, né, que dão para procurar passagem. E a passagem, ela é só um detalhe, assim, da ida, né? É caro, inclusive é caro também, ele deu exemplo de Santarém. Santarém, eu olhei ontem, tava 1.700 só a ida. Santarém é 45 minutos de avião. Exatamente. Gente, pelo amor de Deus. E aí, além da passagem, eu acho que há muito gasto na cidade, a questão da hospedagem, né? E também do transporte. Se tu não conhece São Paulo, né? Ou se tu não conhece, assim, pra onde tu tá indo, tu acaba gastando muito com Uber, muito com, assim, com esses transportes. Que pode ser que exatamente no dia do evento seja muito mais caro. E aí, tu tem que colocar tudo isso na conta, além de tu não ir com o dinheiro certinho, né? Tu tá em outro local. Então, é realmente um planejamento como se fosse férias. Eu vou para ali como se eu estivesse gastando para ir para minhas férias. Só que eu vou passar 2 dias. É basicamente isso. E não é só isso, olha, meu cachorro tá latindo, tu quer participar aqui. Existe, assim, ó, eu conheço vocês, eu me conheço. A gente ia gastar com a questão dos jogos também, sabe? A gente ia gastar com isso. Tu tá ali, tu tá vendo coisas que tu não vê no teu dia a dia, se não tem acesso, tu vai querer gastar. Então, eu acho que para ti ir gastando pouco, tu tem que ir meio que se contendo, né, no evento. E, assim, estar lá tem que ser a tua diversão, sabe? Não só, assim, comprar coisas dentro do evento. E aí, como é, assim, um planejamento anual, com certeza vai extrapolar os gastos. Verdade. Eu queria muito ir lá, essa é a verdade. É a segunda vez que eu falo. Tu falaste... O movimento dos send-off, né? Queríamos, mas não podemos. Ano que vem já fizemos o pacto que está lá. O pacto, é verdade. Vai que a gente consegue fazer essa transmissão de lá. Vamos profetizar. Então, galera, agora eu vou dar aqui um pulo para uma outra parte dos comentários, porque dentro do Diversão Offline já ocorre há alguns anos a premiação Goblin de Ouro. Ano passado também ocorreu a entrega também esqueci o nome só que já é mais geral para board game, outra premiação também, mas no que tange RPG ocorre o Goblin de Ouro. Se vocês não conhecem o Goblin de Ouro, é hoje a premiação que mais reconhece o trabalho dos produtores de conteúdo de RPG aqui no Brasil, incluindo editoras, game designers, tradutores, canais como o do Fábio, o meu, artistas que são contratados para desenvolver trabalhos. Então, dentro do Goblin de Ouro ocorre essa premiação. Então tá aqui, existe essa parceria do Goblin de Ouro com Diversão Offline, como vocês estão vendo aqui. Ele é capitaneado pelo Vinzão, não sei se vocês conhecem o Vinzão, ele tem um canal aqui no YouTube que vocês podem conferir. E eles têm, não sei se essa lista de membros de júri daqui já é a de 2024, mas eu lembro que tinha sido de 2023. E aqui estão nomes famosos do RPG nacional, como o Bruno Sattler, que é da 101 Games, o Rafael Balbi, da Café com Dungeon com Café, quer dizer, tem o Tio Nitro,
tem a Ana Shermack, são nomes que já são conhecidos da cena e foram convidados para compor o júri que decide quem vai ser os melhores e naturalmente o escolhido do ano do Goblin de Ouro. E aqui eu vou mostrar, geralmente ele ocorre no domingo, então eu vou só mostrar para vocês como foi o do ano passado, para vocês terem uma noção de quais são os tipos de premiações que são dados. Por exemplo, de 2023 tem o melhor tradução, que foi do City of Mist, o Guia do Jogador. O melhor coesão de regras foi Lições RPG, do Valpassos. O melhor suplemento Cordel Alegórico, do Bestiário Folclórico. O melhor arte, o Inferno. O melhor cenário, As Chaves da Torre. Melhor aventura, Jornada Heróica, Fim dos Tempos, Arco 1. Melhor livro básico, Lições RPG. Melhor mídia escrita, New Order Magazine. Melhor podcast, Caquitas Podcast. Melhor produtor de conteúdo, o Mestre Pedroca. E melhor canal, Mestre Pedroca. Então são esses aqui os tipos de premiações que ocorrem no Diversão Offline. Antes que eu possa passar aqui para os meninos, eu devo dizer que essa premiação ela é bem legal. Eu acho ela legal, acho ela importante, que é uma forma de reconhecer o trabalho do pessoal que atua aqui no Brasil. Contudo, eu tenho uma crítica assim. Eu espero que um dia o pessoal daqui da organização do Diversão Offline possa ponderar sobre isso. Dos nomes que estão aqui, gente, eu não vejo nenhum nortista. Eu não sei se tem algum nordestino aqui, mas com certeza nortista não tem no nome do júri. Eu recomendaria ter um representante do norte aqui. Vocês podem alguém criticar e dizer, mas Raga, aqui são nomes já reconhecidos da cena. Aí eu rebato, você acha que não tem algum nome que poderia estar no mesmo patamar que essas pessoas aqui na região norte? Eu, por exemplo, indicaria o Fábio, Sem Medo de Ser Feliz, porque o Fábio, gente, ele tem feito sistematicamente reviews e análises dos livros que ele tem comprado e feito vídeos desses livros, e são praticamente 3 vídeos por semana, às vezes 4, e ele faz análises muito legais que valem a pena serem assistidos. Eu lá estou sempre assistindo, eu acabo não comentando, mas eu estou sempre assistindo todos. Eu acho que o Fábio caberia aqui nessa lista, mas isso é o Raga indicando. Vocês provavelmente devem ter outras pessoas que indicariam alguém aqui da região norte que teria a capacidade de compor esse júri. Então, deixo aqui essa minha crítica construtiva para a galera do Goblin de Ouro poder pensar em representantes do norte e do nordeste para fazer parte desse júri. Porque, gente, se é uma premiação a nível nacional, precisamos de representatividade regional também a nível nacional. Fábio, seus comentários. Raga, bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela indicação, ainda que não seja uma indicação oficial, né? Mas, assim, eu indico o Fábio e o Raga também, para voltar. Não, mas eu acho o seguinte, Raga, porque assim, falando especificamente da minha situação, como eu falei aqui no início também, isso para mim é um hobby. Então eu acho que tem gente que faz isso de uma forma mais profissional, e eu nem digo assim na questão de está sendo pago ou está ganhando com isso, ou é seu meio de vida, não, mas eu acho que tem gente que faz isso de forma muito mais profissional do que eu. Mas partindo para a questão do Goblin de Ouro e da questão do reconhecimento nacional e tal, eu acho que passa um pouco por isso. Por quê? Talvez aqui no norte, de uma maneira geral, eu acho que o Nordeste está até mais avançado em relação a isso, mas a gente precisa fortalecer mais a nossa comunidade para que ela tenha uma expressividade que avance além das fronteiras do Norte. Dando um exemplo prático aqui, isso também, só para deixar muito claro aqui, tá? Isso é só uma impressão que eu tenho. A gente tem aqui mais a comunidade, o hábito de chegar e jogar. A gente tem produtores de conteúdo aqui, tem gente que está produzindo inclusive livros, né, de RPG, tem sim, livros inclusive que são reconhecidos por gente que está aí nessa lista de júri do Goblin de Ouro, tá? Eu vou citar aqui o José Ricardo, lá que até já jogou no canal do Raga, né, o Beach Boys RPG, esqueci o nome agora, o Toku System, que foi o lançamento dele agora. Ele tem o trabalho dele reconhecido por gente que está aí nessa lista, né, de júri do Goblin de Ouro.
Mas aqui dentro, eu não vejo todo esse reconhecimento dele ainda. Então, assim, eu acho que isso é um ponto que a gente, enquanto comunidade, precisa se unir mais, valorizar mais os talentos que a gente tem aqui, para que essas pessoas, esses talentos, consigam ter a oportunidade de alcançar voos cada vez mais altos. Porque, assim, eu acredito que seja o caso do José Ricardo lá, algo parecido com o que acontece comigo aqui, por exemplo. Quem assiste mais o meu canal, pelo menos quem comenta mais, que eu consigo ter uma interação, normalmente não é ninguém daqui. São pessoas de outros estados. Nenhum problema com isso, pelo contrário, né? É como a Gessele falou, a gente quer estar junto de pessoas que gostam da mesma coisa que a gente, bater papo, trocar ideia, nerdar, enfim, esse tipo de coisa. Mas assim, estou só fazendo uma ponderação, uma crítica construtiva também, que eu acho que talvez falte um pouco aqui pra gente dessa questão da união para potencializar o que a gente tem aqui. Porque fica cada um no seu quadradinho ali e tal, e a gente nem interage muito, mesmo quem mora só aqui em Belém, né? E aí a gente não consegue ter uma força maior assim para que as nossas produções, que os nossos livros, que os nossos RPGs, que os nossos streamings, seja lá o que for, alcancem um público maior a nível nacional. Porque às vezes a gente não consegue sair nem daqui, né? Quem não tem uma certa estrutura, quem não tem o tempo, né, para investir nisso, porque eu acho que ninguém aqui vive de RPG. Quando muito é um segundo trabalho, né, para quem já tem algum nível mais profissional. Quando muito é um segundo trabalho, mas não é o que paga as contas. Então, é nesse nível que eu estou falando da questão do apoio. Não é só assim, tá, é legal, é bacana. Tá, mas você divulga o trabalho da pessoa, você compra o livro, você, né, faz propaganda e tal, da maneira que for possível. Mas tudo aí somando, eu acho que contribui para que a gente não tenha essa projeção. E claro, quem está lá no Diversão Offline são, né, editoras e produtores independentes de conteúdo. Tudo bem, eu acredito que a realidade deles lá também não seja todo mundo vivendo do RPG. Muito pelo contrário, pelo que eu escuto, né, as próprias pessoas falando em podcasts e tal, dificilmente, mesmo quem está lá, vive 100% do RPG. Mas, querendo ou não, eles já conseguiram um certo nível de apoio para ter, no mínimo, uma renda complementar. Eu escuto gente falando de migrar, né, para que o RPG se torne o trabalho em tempo integral, conforme as editoras, mesmo pequenas, vão conseguindo alcançar um público cada vez maior. Mas isso, por que eles têm essa possibilidade? Porque conseguiram construir ao redor deles uma comunidade que de fato apoia. Tanto apoia no sentido de dar força, quanto apoia financeiramente no sentido de consumir os produtos, de comprar, de fazer propaganda, de ajudar mesmo, né, aquela pessoa, porque gosta genuinamente do trabalho dela e quer que aquele trabalho cresça e alcance mais gente. Eu vejo isso muito, especialmente com os produtores independentes e com as editoras menores. Quem gosta, gosta bastante e divulga e tal, porque a gente tem muito material de qualidade, né, tanto lá quanto aqui. Então, eu acho que o que está faltando para a nossa realidade aqui, talvez seja um pouquinho esse movimento aí de união e apoio no sentido mais amplo possível. Boa. Gessele, seus comentários. Nossa, isso foi muito certeiro, sabe? Foi muito certo. Eu tava lembrando aqui da época que nós estávamos divulgando os capões, né? É o Aré, que é o nosso suplemento. E eu acho que, assim, daqui de Belém, basicamente foi o Hagabashi, assim, que mais apoiou a gente e divulgou. Todo o apoio que veio foi de fora, inclusive de fora do Brasil, né? A gente teve vários contatos fora do Brasil, que tipo, muito extrapolou, assim, a bolha, né? A gente furou a bolha, assim, porque Storyteller, né, é uma coisa, assim, mundial. Então, eu percebi, assim, agora pensando, cara, realmente, esse apoio veio muito da galera de fora, sabe? Acho que eu nunca vi, assim, ninguém que tenha um grupo de RPG ou, assim, uma coisa organizada aqui, divulgar a gente, assim, no nosso trabalho, sabe, que eu via muito mais de fora. Eu acho que realmente falta a gente dar essa força, assim, pra gente que produz conteúdo aqui, para que a gente tenha alguma notoriedade, sabe, assim, dentro do cenário nacional. Eu acho que não é questão de qualidade, gente, é questão de realmente conseguir chegar, alcançar um público que tu não vai alcançar ali, sabe? E é até difícil de falar porque a gente, acho que todos nós já produzimos conteúdo, já trabalhamos dentro da RPG,
Acho que a maior parte das coisas que eu já fiz, se não 100%, foram, assim, de voluntariado. A gente não tem, acho que no máximo dentro, assim, do Brazilian Darkness que a gente fez foi pagar os artistas, porque a gente separa isso, né, para os artistas, mas a gente que escreve de forma geral, assim, no grupo, é voluntário. Então, é um trabalho muito voluntário. Obviamente que eu adoraria receber, assim, e conseguir esse retorno por uma parte do tempo que eu tenho, e eu gostaria mais ainda de não precisar de nada disso, só fazer assim por realmente gostar. Ser herdeira, sabe? Não guerreira. Acho que se eu tivesse dinheiro assim suficiente, eu realmente apoiava. Tanto que, assim, uma coisa que eu sempre faço é automático. Eu entro na Feira do Livro, eu vou pro Vale, sabe? Dos artistas, e eu gasto dali, no Vale. Eu conheço a galera que tá fazendo, assim, fanzine, sabe? E eu acabo, assim, gastando muito dinheiro naquela parte, porque eu sei que é muito difícil começar e é muito difícil produzir algo. Então, foi muito certeiro. Agora eu fiquei, tipo, refletindo. Realmente, a gente não dá esse próprio empurrão, sabe? Acaba que os comentários, até de incentivo, vem de gente de fora. Não sei se acontece isso com vocês. A pessoa manda mensagem no Instagram, manda mensagem, faz comentários no YouTube, e, e tu vê que realmente teu nome fez muito, reverberou muito mais fora do teu estado que dentro, assim, da tua região. Então a gente tem que reconhecer, né, que acontece isso e mudar, que não é suficiente, sabe, só reconhecer, acho que tem que mudar. E eu acho que por questão de qualidade, não se perde nada por produção de conteúdo, mas realmente a forma como a gente é absorvido pelo mercado nacional. E isso não se resume, gente, a só RPG, é de forma geral, sabe? Eu estava até comentando, voltando aqui assim para minha área, que eu trabalho, que eu sou advogada, e eu estava reparando assim que dentro, meu Deus, tá caindo o mundo aqui bem, começou. Que dentro, assim, da advocacia, é muito difícil alguém do Norte destacar, sabe? Assim, dentro do cenário nacional. Tem muita gente do Nordeste, do Sul, e eu fiquei, assim, muito pensativa com isso. E acaba que é muito comum em outras áreas, sabe? E acaba que isso da RPG, né, da gente produzindo conteúdo, é muito difícil. Olha, meu cachorro tá aqui, deixa eu tirar ele aí. Tranquilo. Mas olha, esse comentário que o Fábio fez e a Gessele reforçou, isso é algo que eu já tinha enxergado já há algum tempo aqui da nossa região. Eu acho que é muito mais uma questão de comunicação do que totalmente falta de apoio, porque a gente não tem assim uma amplitude de comunicação com todos os grupos e nichos nerds aqui de Belém. É difícil, não é fácil a gente ter uma amplitude, um alcance sem ter que pagar. Acaba que a gente teria que investir algum dinheiro nessas plataformas de mídia para ter mais alcance local. E aí, como a comunicação ela não é tão ampla, acaba que o apoio também não chega a ser tão forte. Mas eu sempre parto do pressuposto que eu quero persistir. Como a Gessele falou mais cedo, quando eu posso, eu vou atrás da galera daqui do estado do Pará e digo, bora fazer um movimento, bora botar a cara, bora se divulgar, porque eu acho que é esse que é o meu papel. A minha contribuição para a comunidade hoje em dia é essa. Já fui de fazer muito evento, mas eu confesso que eu cansei, meu corpo cansou, já não aguento mais não, mas pelo menos... Não é mais um garoto, Rafinha. Verdade, mas pelo menos o alcance que eu tenho, eu quero colocar à disposição do movimento local, porque a gente tem grupos, nós temos o Resistência RPG, que está atuando nos principais eventos locais, otakus, por exemplo, o Resistência RPG atua no Geek, não sei o que Geek, me esqueci o nome, que tem aqui em Belém. Tem o Conecta que o Resistência RPG está sempre com eles, e outros grupos que movimentam o RPG aqui na região. Então, essa intenção de querer divulgar, ela vai estar sempre presente da minha parte. Agora, galera, eu quero, já pegando essa parte final do nosso encontro, eu quero agora fazer a atualização das campanhas de financiamento coletivo que ocorrem aqui no Brasil. Eu sempre trago semanalmente aqui para compartilhar com vocês. Eu costumo fazer essa atualização nas sextas-feiras à noite e trago para divulgar com vocês, e esse arquivo eu disponibilizo no domingo, que é quando esse vídeo aqui vai lá para a vermelhinha para vocês assistirem. E
essa semana, melhor dizendo, na sexta-feira, identifiquei que estamos com 14 campanhas de financiamento coletivo ocorrendo ao mesmo tempo aqui no Brasil. Deles que já se encerraram foi a Guerra Artoniana da Jambô, que fez uma arrecadação incrível de quase 700 mil reais. Foi incrível essa campanha. Também se encerrou o RPG Com 2024, que teve uma arrecadação muito boa também. Teve também o fim do For the Heroes Quest, o Sussurro das Sombras, que bateu 167% da sua metabase, também foi um resultado muito bom. E o Cidade Dorme Masquerade, que bateu 324%, só campanha bem sucedida aqui, isso é muito legal. Na relação dos que estão para se encerrar, nenhum, então ainda vai passar um bom período para alguma outra campanha se encerrar. E as que estão rolando são Dados de RPG Artesanais, Dados Místicos volume 5, que começou esta semana e que já arrecadou 39 mil, tomate. Tem o Late Pledge, a Santa Inquisição Erigor RPG. Tem o Savage Worlds Wise Guys, que já está com 125%. Tem o Super TV Show, que já está com 105%. Recomendo a galera dar uma conferida. Tem o Investigar Livros Jogo Late Pledge, Pathfinder Remaster da New Order Editora. Tem o Weissen Brasil. Tem o Heróis e Hordas RPG pela 101 Games. Tem o RPG A Corte da Rosa. Tem aqueles que não tem prazo para acabar. A campanha vai rolando e a galera vai lá recebendo apoio, que é o Condenados ao Poder RPG, o Guia de Schlafswalk para Coisas Impensáveis, nome bem diferente esse, diga-se de passagem. Tem o CBR PNK, edição brasileira pela Secular Games. Tem o Pré-Venda Solidária Capcat Games do Mestre Pedroca e o Falha no Sistema. São essas as campanhas que estão rolando aqui no Brasil. E aí, pegando o montante da semana, registrei um total de R$ 102.324,28 de arrecadação em todas as campanhas. Aí, comparando com a semana passada, teve um resultado negativo de R$ 195 mil, comparado com a semana passada, e comparado com 12 meses atrás, teve um resultado também negativo de R$ 27,1 mil. Aí vocês veem aí no gráfico, a linha laranja é a linha da média dos 12 últimos meses, e a linha azul são os registros semanais, e dessa semana foi bem aqui. Então, tivemos uma subida 3 semanas acima da média, e essa semana foi para baixo da linha da média. Agora, vendo as 5 campanhas mais bem apoiadas financeiramente, em primeiro lugar ficou Dados de RPG Artesanais, Dados Místicos volume 5. Em segundo, Heróis e Hordas RPG no Mundo Fantástico. Terceiro, Pathfinder Remaster. Em quarto, Jornada Heróica Guerra Artoniana. E 5, For the Hero Quest, o Sussurro das Sombras. Percebo que nenhum ficou com mais de 50%. Então quer dizer que os apoios ficaram bem distribuídos entre as campanhas dessa semana. Já comparando, já olhando o volume de apoios, não financeiro, mas apoios propriamente dito, pessoas apoiando os projetos, registramos nessa semana 855 apoios. E aí, comparado com a semana passada, foi um resultado negativo de 290 apoios. 381 apoios essa semana. Comparando com a semana passada, um resultado negativo de 855 apoios. E com 12 últimos meses, também negativo de 290 apoios. E aqui o gráfico, linha laranja é a linha da média. E o 12 são os apoios semanais, também nessa semana foi para baixo da linha da média. E aí, os 5 campanhas mais bem apoiadas foram Heróis e Hordas RPG no Mundo Fantástico. Em segundo, Dados de RPG Artesanais, Dados Místicos volume 5. Em terceiro, For the Hero Quest, o Sussurro das Sombras. Em quarto, Pré-Venda Solidária Capcat Games. E em quinto, Jornada Heróica Guerra Artoniana. Agora, vamos aos comentários. Falei bastante. Fábio, seus comentários. Raga, eu acho o seguinte, como tu bem mostras aí nesse trabalho, que é muito útil, né, pra gente ter essa visão geral das coisas, a gente sempre tem, por mais que tenha tido uma queda aqui e ali, né, nos valores da quantidade de pessoas que estão apoiando e tal, mas a gente sempre tem valores expressivos, ou seja, querendo ou não, a galera consegue dar um jeito de apoiar o seu jogo ou os seus jogos favoritos, quem tem maior possibilidade aí. Eu acho que isso tem que servir de incentivo para a gente continuar produzindo, né? A galera aí das editoras independentes, produtoras independentes de conteúdo, porque a gente vê aí
tanto campanhas de editoras já médias ou grandes, né, consolidadas, como a gente vê também campanhas de editoras menores ou às vezes até de produtores independentes que conseguem os seus objetivos, né? Então, eu acho que isso aí é uma prova de que a comunidade dos RPGistas, ela está sempre crescendo, está sempre se alimentando de alguma forma. Eu vou fazer aqui só uma pequena provocação, né, para encerrar aqui os meus comentários. Como a gente falou aqui sobre a questão do apoio na região norte, tal, da viabilidade de eventos ou não e tudo mais, de novo, uma impressão que eu sempre tive é que aqui a gente também tem uma certa dificuldade em termos financeiros, né? Aqui as pessoas têm um pouco mais de dificuldade para conseguir apoiar os seus jogos ou fazer um investimento no RPG que talvez aconteça em outras cidades, por N motivos que eu nem vou saber aqui citar ou analisar. Mas eu me lembro que durante um tempo eu tinha uma curiosidade, toda a campanha que tinha no Catarse, que te dá essa possibilidade, eu entrava lá para ver de onde vinham os apoios. E claro que sempre, sem nenhuma exceção, um dos estados que menos tinha gente apoiando era o estado do Pará. Quando muito, era responsável por 1%, no máximo 2% do total ali arrecadado naquela campanha. E eu não estou colocando isso como uma crítica ou algo negativo, ou enfim, é só para a gente analisar nesse conjunto maior aqui, porque se as pessoas têm menos dinheiro aqui, se circula menos dinheiro, se tem menos gente aqui também, tem um volume menor de apoios, será que esses eventos de grande porte teriam uma certa viabilidade? Eu acho que aqui a gente sempre tem que procurar um caminho alternativo para conseguir fazer as coisas. Talvez a gente não tenha possibilidade de fazer um evento com a mesma estrutura, com o mesmo tamanho do Diversão Offline, ou nos mesmos moldes. Então a gente tem que entender um pouquinho mais a fundo qual é a nossa realidade aqui, para que a gente possa fazer algo que seja viável, mas nem por isso menos divertido ou menos interessante do que acontece em outras regiões do país. Boa. Chesseli, seus comentários. Primeiro, sobre a Jornada Heróica, é interessante falar que eles que, né, o Jambô, ela fica no Porto Alegre, ela acabou sendo invadida, e acaba que esse apoio deles foi muito também para conseguir reerguer a empresa e conseguir que os funcionários conseguissem novamente algum lugar para ficar, ou pelo menos como se manter nesse tempo. E aí, basicamente, o que seria um apoio comum, né, do livro dele, acabou se tornando um apoio solidário. Então, até que não demorou muito, eu achei até que foi muito curto. Eu não sei a razão para ele ter terminado tão rápido, o apoio, mas eu lembro que ele mudou, né, que a intenção dele mudou. Aí existia também uma forma de apoio dentro desse apoio, que era um apoio solidário, em que tu acabava não apoiando o livro, sabe? Apoiava diretamente as pessoas atingidas. Então eu acabei vendo os vídeos, né, da Karen, Sorelli, né, enfim, das pessoas que ainda moram em Porto Alegre. Eles mostraram que foi muito livro realmente atingido. Então a empresa, ela sofreu um impacto muito grande. E eu fiquei surpresa deles ainda lançarem. Inclusive eles foram, né, para a Diversão Offline. Eu acho que é justamente isso, é uma força assim de tentar se reerguer, né, de não deixar morrer, porque tem muita gente que depende, né, da empresa. Mas eu sei que esse apoio, não sei se os outros também tiveram algum tipo de apoio parecido, mas eu sei que esse foi um apoio mais solidário, assim, para a empresa e para os funcionários. O da Copycat Games também é nesse sentido, que o Mestre Pedroca, assim, galera, para quem não conhece, uma parcela significativa das gráficas do Brasil estão localizadas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então elas foram atingidas. Tanto o Diego Borges, que é o autor do Cordel do Sol Encantado, quanto Pedro Borges, do Cordel do Sol Encantado, quanto o Mestre Pedroca, que é do Skyfall, eles relataram que eles haviam encomendado impressões lá nas gráficas do Rio Grande do Sul, e elas foram atingidas e eles tiveram grandes perdas. A maior perda foi da Jambô, como a Gesseli relatou, e eu tive a oportunidade de ver os vídeos. De fato, gente, a água abateu todo o estoque da Jambô.
A gente via no livro vários livros de Tormenta, 3D&T sendo jogado fora porque não tinha mais serventia de tão encharcados que eles estavam. Não só encharcados e lameados. Então a Jambô foi profundamente atingida e eles ainda assim conseguiram ir para o DOF. Detalhe, galera, a presença deles no DOF e de outras pessoas, de editoras, também ficou comprometida, porque essa eventualidade do Rio Grande do Sul atingiu de várias maneiras os brasileiros e, no caso do RPG, as editoras e as gráficas envolvidas com essas editoras. Então, se não está sendo 100% nessa edição, está próximo disso, e é muito pela vontade de querer superar os obstáculos das pessoas envolvidas. Então deixo aqui todos os meus parabéns para a galera que foi atingida, principalmente da Jambô, e que está continuando se mantendo forte. Alguém quer estabelecer um comentário? Eu quero só fazer um comentário rápido, Raga, só pegando esse gancho que tu falaste aí. Foi muito bacana de ver, assim, claro, foi uma desgraça, foi uma tragédia que tá rolando, que ainda não tem nem previsão para começar a acabar, né? Porque assim, isso é uma coisa que vai se arrastar por meses, talvez por anos, porque praticamente o estado inteiro foi destruído. Mas várias editoras, vários produtores de conteúdo, várias páginas de RPG fizeram campanhas, né, de arrecadação, fizeram venda de PDF com renda revertida totalmente, né, para ajudar a situação lá no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, eu acho muito, muito legal isso, a gente perceber que a comunidade, quando acontece essas coisas, que infelizmente são tristes, mas que existe uma comunidade, ou pelo menos uma grande parte dela, que se preocupa, que dá a mão, que tenta ajudar da maneira que for possível para tentar amenizar o que está acontecendo lá. Então, assim, eu acho que no final das contas, além da gente gostar das mesmas coisas, além da gente ser, né, os esquisitos, como a Jacely falou, e da gente, né, gostar de umas coisas meio malucas e tal, é reconfortante saber que a gente faz parte de uma comunidade que tem esse tipo de visão, que tem esse tipo de preocupação. E eu acho que isso é um valor que precisa ser cultivado, incentivado, preservado e, se possível, duplicado, triplicado cada vez mais. Porque a gente sabe que, como em toda a comunidade, né, tem gente que, né, tem uns alinhamentos meio esquisitos ali, tem uma galera chaotic evil, né, alguma coisa mais pra esse lado e tudo mais, mas que a grande maioria, pelo menos que a gente consegue perceber da comunidade, é uma galera do bem, é uma galera que tá afim mesmo de jogar, de se divertir, de ser feliz e, quando necessário, se dá as mãos e ajuda. Jacely, algum comentário? Já estão partindo pro final? Ainda não, é meio que os comentários finais sobre esse evento do Rio Grande do Sul. A questão do evento, assim, eu fiquei muito tocada, porque além, né, da Jambô, tinha muitos amigos que moravam ali, muitos amigos artistas também, que acabaram perdendo tudo dentro da casa, sabe? A casa, na verdade, perde tudo, né? Que é na questão material. E aí, eu passei muito tempo, né, em Porto Alegre, inclusive a casa onde eu morei lá, a água chegou, sabe? E vendo a imagem, assim, é muito forte. E aí eu acho que eles continuando e assim, o impacto que eles trouxeram pra gente contribuía uma forma de manter, sabe? De manter essa força, assim, com eles e com as pessoas que produzem, porque já é difícil, bem uma tragédia dessa, a vontade, acho que, de desistir é muito grande, superar, né? Suplantar essa vontade, acho que a força que as pessoas dão, ela é muito importante. Ainda que seja uma força, assim, que não seja financeira, que seja, nossa, preciso que tu continue, eu gosto muito do teu conteúdo e vai dar certo. Então, eu vi muito isso, né? Eu sei que o pessoal, assim, do Tormenta RPG, ele é muito forte, tanto que ele tem muitos financiamentos bem-sucedidos. Então, a campanha, ela foi bem também por conta dessa comunidade, que ele tem, comunidade muito antiga, né? De Tormenta. Mas eu sei que tem muitos outros artistas, muitos outros produtores ali que estão tendo dificuldade, então quem tiver a oportunidade, né, capacidade de ajudar, acho que é importante deixar esse espaço aqui. Eu procurei ajudar, assim, especialmente, né, os artistas, as pessoas que eu conhecia ali. Eu sei que eu gosto muito de aquarela, eu conhecia muitos aquarelistas dali, e aí eu podia, assim, ter contato direto com eles. Mas eu sei que tem muita gente que ainda tem uma campanha que continua, assim, de apoio. Eu acho que vai demorar muito tempo, pelo nível da tragédia,
vai precisar de muito tempo para reconstruir, e é uma coisa que podia ter acontecido em qualquer parte do país, né? E aí a gente acha que, como brasileiro, a gente tem que ter empatia, sabe, num momento como esse, e conseguir, assim, sair, assim, a gente acaba que é um país muito grande, e pela distância que a gente tem muito do outro, parece muito surreal o que acontece com o outro, sabe? A gente já é muito distante de quem está perto, imagina de quem está fisicamente longe. Então, eu sempre falo, né, que eu vi muito isso, muitos comentários assim, sabe? Eu não vou ajudar porque é uma empresa que está longe, não se preocupa com a galera daqui. Eu falo, gente, a gente nunca sabe o dia da manhã, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, quando a gente vai estar em alguma situação. E eu acho que a gente tem que se unir, não só na tragédia, né, como em outros apoios. Eu gosto muito, muito de apoiar, assim, qualquer pessoa que se propõe a viver de uma coisa que não é economicamente tão forte, sabe? Porque acaba que o RPG, a arte, a literatura são coisas que, infelizmente, não são coisas que são, assim, atrativas, sabe? Para conseguir financiamento, incentivo. Então, para a pessoa começar a crescer, juntar, construir, isso demora muito, sabe? Demora muito, e para destruir a gente sabe que é muito rápido. Então, eu fiquei, assim, muito tocada com a questão somente da Jambô, que é a pessoa mais próxima, né, dos jogos deles, mas de todo mundo, assim, que produz conteúdo ali. Eu vi que tem muitos influencers também que são dali, que eu nem sabia que era de Porto Alegre, da Rio Grande do Sul, que eu descobri durante esses eventos que eram de lá. Então, eu acho que é o momento da gente repensar muito a nossa individualidade e coletividade enquanto brasileira. Então, isso vale, assim, para qualquer coisa. É importante a gente ter muito cuidado com o que comenta, com o que fala nas redes sociais e nossas opiniões, porque a gente não é uma ilha, né? A gente depende dos outros também. E eu acho que a gente tem que levar isso para a vida. Não existe um momento que você não vai precisar de alguém. E aí tu tem que pensar em isso, tem que pensar e ser um ser humano de verdade, porque eu acho que o ser humano é quem tem empatia. Então, olhar para o outro e se ver ali, sabe? Então, é importante, quando for comentar, conversar com alguém sobre isso, é importante ter noção que está começando com um ser humano, que está passando por aquilo e que pode acontecer com qualquer pessoa. E eu acho que isso também envolve muito a questão da gente se apoiar aqui no norte, sabe? Todo mundo está lutando por um espaço, é óbvio. Eu vejo muitas pessoas se degladiando para ter atenção, sabe? Quando, obviamente, se a gente juntasse, a atenção seria muito mais rápida, sabe? A gente fica lutando para ter um espaço, eu preciso ser importante, ser notado, e a gente acaba não apoiando quem está no nosso lado. Isso acontece muito. E quando a gente trabalha há algum tempo já no RPG e em outras, assim, outras coisas também, a gente percebe essa luta, e isso é um pouco cansativo, gente. A gente não chega em lugar nenhum, assim, de verdade, sabe? Beleza. Bom, agora indo para a parte final, vamos às despedidas, onde o Fábio e a Jacely vão dizer um até logo para a galera e dizer onde é que eles podem ser encontrados aí nas redes. Fábio! Bom, primeiro, Raga, obrigado por mais essa oportunidade, né, de estar aqui batendo papo sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente se sente bem falando, sobre o que a gente, né, gosta de fazer, de jogar, enfim. É sempre um prazer estar aqui. E quem quiser acompanhar as minhas resenhas lá na rede vermelhinha, né? É assim que fala. É só procurar lá resenhas Dois Perdidos no Tempo, ou então também no Instagram. É só procurar lá, que a partir de lá vocês conseguem acessar os conteúdos que são produzidos. Quem gosta de conhecer jogos novos, resenhas, se você está em dúvida se esse jogo é bacana ou não, se você vai gostar ou não, dá uma conferida lá. Quem sabe a gente já não fez uma resenha, já não fez uma série falando sobre aquele jogo. Aí você pode tirar suas dúvidas e decidir aí se você de fato vai apoiar esse jogo ou não, beleza? Então, no mais, é isso. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Boa. Jacely, sua vez. Obrigada, Raga. É muito legal sempre estar aqui. Tava com saudade de a gente comentar, enfim, fazer esquisitices. E aí, onde me encontrar? Nossa, complicado, né? Mas assim, em questão de RPG, no Instagram das Icamiabas, eu respondo por lá. Se entrar em contato também com a página do Facebook do Brazilian Darkness, eu existo ali também. Se pesquisar meu nome e entrar em contato em qualquer lugar pelo Google, eu respondo, tá bom? Eu tô por aí. Boa. Então é isso, chegamos ao final de mais um Giro da Semana RPG. E para a nossa despedida de praxe, vou pedir para que o Fábio e a Jacely, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.